Olá, prevencionista, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma entrevista no nosso canal Sintesp TV. Eu sou o Marcos Ribeiro, presidente do sindicato, e esse canal faz parte do nosso projeto, que visa levar informação de qualidade a todos os profissionais técnicos e técnicas de segurança do trabalho, sempre trazendo, toda semana, um novo convidado para falar sobre assuntos relativos à nossa área. Isso visando contribuir para o seu crescimento profissional. Por isso, fique conosco até o final desse vídeo e aproveite o conteúdo. Em caso de dúvida sobre o tema, deixe seu comentário abaixo que encaminharemos ao nosso convidado. Para não tomar mais seu tempo, junte-se a nós, filie-se ao Sintesp, fortalecendo a nossa representação profissional. E lembre-se, o Sintesp é você. Aproveite essa entrevista e até breve. Um grande abraço. Fala, prevencionista, o Sintesp TV traz para você hoje uma entrevista especial com a doutora Cláudia, técnica de segurança do trabalho, fisioterapeuta e especialista em ergonomia. Nessa época de Covid-19, gostaria de passar agora a palavra para a doutora Cláudia. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Porfírio, tudo bem? Plano de resgate da saúde dos trabalhadores e das organizações. Por que a gente resolveu fazer esse vídeo? Porque existem muitas dúvidas, principalmente agora com a retomada das pessoas saírem do seu isolamento, da sua quarentena, voltando ao trabalho. Então surgiram várias dúvidas. E bem antes dessa retomada, eu acabei trabalhando em cima dessa doença, da área de saúde e segurança do trabalho, em prol dos trabalhadores e da empresa, evitando assim algumas doenças. E o título que a gente deu para esse bate-papo é o Plano de Resgate da Saúde do Trabalhador e das Empresas, das organizações. Muito bem, o Sintesp elaborou algumas questões para a senhora. Eu vou falar uma pergunta aqui, ó. Quais as desordens sociais decorrentes da crise sanitária vivida hoje? Bom, as desordens sociais são muitas, né? Mas, assim, com o que a gente está fazendo nas empresas, como você falou, Porfírio, eu sou da área de ergonomia, mas como fisioterapeuta, eu olho a parte humana, né, da pessoa humana, e tenho que olhar também pela empresa e fazer um contexto, uma junção de tudo isso. Então, o que aconteceu? Fora já a doença Covid-19, que já deixou todos nós em alerta, algumas pessoas bem depressivas, amedrontadas com isso, com bastante medo, o isolamento sensivelmente afetou no campo social e profissional. Isso, eu falo que com o isolamento teve muitas pessoas da área administrativa que tinham que fazer o seu home office, tinha que fazer o seu teletrabalho, como é chamado na CLT, na área de saúde e segurança do trabalho. Mas também foi imposto um regime de trabalho em casa para alguns profissionais do setor produtivo. Então, eles também levaram alguns trabalhos para casa. E a gente teve que, na área de saúde e segurança do trabalho, na área de RH, até mesmo o jurídico, teve que se envolver para melhorar as condições de trabalho dentro da empresa e também para os profissionais que estavam trabalhando fora da empresa. Fazendo mais uma pergunta aqui, o tema pouco divulgado e analisado atualmente é: como equilibrar o campo físico e emocional dos trabalhadores nesta crise sanitária, doutora? Então, primeiro, a gente teve que se organizar, reorganizar, e as empresas teve que fazer um programa emergencial de manutenção à saúde, segurança do trabalhador e também se adequar ao emprego e à renda. Somado tudo isso, a calamidade pública que o mundo está enfrentando, que é o Covid-19. Então, pela quebra de rotina de todos,
pelo isolamento, a quarentena, redução de jornada de trabalho, salários e a suspensão temporária de alguns contratos de trabalho, abalos físicos, emocionais, a gente se viu na necessidade de fazer um enfrentamento, a adaptação a essa nova realidade que estamos tendo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Na verdade, a gente vai fazer 5 perguntas, já estamos na terceira. Como manter a integridade patrimonial e intelectual da organização? Isso é um ponto fundamental, né? Isso. Tudo começa porque a empresa e os funcionários, todos nós, seres humanos, estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. Então, a gente está tomando um conjunto de medidas urgentes, necessárias à prevenção, ao controle da mitigação dos riscos em relação à prevenção e monitoramento do coronavírus. Não significando, deixando bem claro, não significa que haja a suspensão ou autorização para o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, sendo que muitas delas estão sendo alteradas, modificadas, sendo imperativo que os trabalhadores e os empregadores mantenham foco na prevenção, evitando a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. E, junto com essas doenças ocupacionais, que é mais a minha área, a gente está falando de doenças psico, físico e social. O que são doenças sociais? São as ansiedades, as depressões, os transtornos compulsivos e assim por diante. Então, a gente vai ter que cada vez mais unir forças de todas as áreas das empresas, todos os estágios das empresas, todos os setores, para que a gente minimize esses impactos sociais e econômicos dessa calamidade que nos está acometendo. É um esforço coletivo, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui. O que significa o excesso de informação e contra-informação no mundo? Isso é um ponto também muito relevante, né? Então, desde que começou toda essa pandemia, né? Então a gente tem muitas informações e contra-informações. E, na verdade, eu falo assim que o que é fato, o que é fake. Com esse isolamento, cada vez mais a gente está o quê? Dependendo muito do quê? Da internet, das informações que chegam até a gente. Então, a expectativa que essa pandemia nos traz compreende em saber e lidar com os danos físicos e principalmente psicológicos e emocionais que vão perdurar, né? Então, muitas medidas provisórias estão sendo tomadas. A última medida provisória saiu agora no Diário Oficial da União, do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, juntamente com a portaria conjunta. Muitas informações das centrais sindicais e agora, por último, no dia 18 de abril, o plano de retomada da atividade econômica pós-quarentena. Então, nós temos vários protocolos para retomada, para voltar, ou mesmo a gente já estava fazendo alguns protocolos para quem não podia se isolar, não podia ficar em quarentena e tinha que produzir, empresa que tinha que produzir. Aí é o que começou a pegar. Começou a pegar um monte de informações. E aí as empresas teve que se adequar e fazer um protocolo que a gente chama de intersetorial. Esse protocolo interno, junto já com o seu protocolo que a empresa tem, nós fizemos alguns anexos até nos contratos de trabalho, juntamente com o jurídico. Nós fizemos esses anexos. Então, esse anexo, por exemplo, a empresa, teve uma empresa, é um exemplo, tá? Que ela fretou ônibus, levava e trazia os funcionários,
deu as máscaras para esses funcionários, fez todo um protocolo de anticoronavírus e eles tinham, a parte jurídica fez um contrato, um anexo do contrato, de que eles só iriam para a empresa e para a casa deles, e que eles não poderiam receber ninguém na casa deles, fora a família, o núcleo deles, e não sair. E teve gente que saiu, foi para um churrasco e ainda pôs na rede social. E isso, algumas pessoas não sabem que pela CLT, artigo 482, pode dar até uma suspensão ou mesmo até quebra de contrato por justa causa. Então, por isso que eu falei que para fazer esse protocolo, todas as áreas de uma empresa se uniu de acordo com a sua necessidade. E na parte de dicas, elaborações de um protocolo em cima disso. Então, eu falei de um protocolo jurídico, de RH, né? E nós temos vários protocolos na área de saúde e segurança que a gente elaborou. São protocolos bem eficientes que deram certo. Muito bem. Observe que é um esforço coletivo, né? Todas as áreas estão envolvidas. Eu acredito até que uma última pergunta que eu vou fazer para a senhora aqui já contemplou alguns pontos que a senhora acabou de colocar, mas eu vou fazer a pergunta e quero que a senhora faça mais algumas colocações aí. Quais as dicas tem para acrescentar em um protocolo sanitário interno que a senhora praticou em algumas empresas que deram resultado positivo? Tá certo. Então, para falar dessas dicas, desse protocolo, eu tenho que falar do protocolo que saiu pelo Ministério da Saúde, né? Então, são algumas diretrizes, eles estão chamando de diretrizes transversais. Então, o que são essas diretrizes? Por exemplo, distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de ambientes, a comunicação, monitoramento das condições de saúde. E depois a gente tem as diretrizes por ambiente de trabalho, que são os salões de alimentação, banheiros vestiários, cozinhas, escritórios, estações de trabalho, sala de reuniões, transportes e fretamento, sala de espera e saguões, almoxerifados, entradas, parques fabris e assim vai. Então, já foi feito esse protocolo. Tem várias coisas para você seguir, que ao longo, desde que começou no Brasil o coronavírus e essa adaptação, de nos adaptarmos na área da segurança e saúde do trabalho, a gente está fazendo esses protocolos. E alguns protocolos, vamos supor, por exemplo, Porfírio, quanto não se falou de máscara? Qual máscara na área de saúde e segurança do trabalho, qual máscara era ideal ou não para o coronavírus, né? Só que as máscaras acabaram, não tinha mais máscara. E aí o Ministério da Saúde colocou lá como fazer uma máscara caseira. A gente da área de segurança fala que é uma máscara barreira, né? E falou-se muito dessa máscara, tudo, como vai fazer. Eu até fiz uns vídeos sobre máscara para as empresas, com filtro, que era melhor, e assim foi. Então, tem algumas dicas que, por incrível que pareça, Porfírio, assim, deu um resultado tão grande que todas as áreas, nós da área de saúde e segurança de cada empresa, que a gente, em cada uma delas, nós fizemos esse protocolo. Então, tem algumas diquinhas assim que podem parecer bobas, né? Mas que deram um resultado tão bom, tão maravilhoso. Por exemplo, no distanciamento social, né? O negócio de receber visitas ou não receber. Esse que a gente avisou alguns funcionários que poderia ser considerado um ato de indisciplina e insubordinação às regras do novo protocolo interno
de combate ao coronavírus desta empresa, né? E nós fizemos nesse isolamento, em algumas empresas, barreiras físicas com divisórias sabe aqueles de plástico, onde o funcionário via, dentro da área operacional principalmente, via o que estava acontecendo na fábrica, mas tinha a proteção do plástico. Então, em algumas empresas, é lógico, dependendo do ambiente de trabalho, dependendo do posto de trabalho, foram feitas essas barreiras físicas com plástico. O regime de trabalho em quarentena para aqueles funcionários que eu falei, tanto da área administrativa em home office, ou regime de trabalho de quarentena do pessoal da área produtiva. Nós falamos que ficou tudo junto e misturado. Então, o filho que ia para a escola não vai mais, está dentro de casa, a esposa, o marido, cada um fazendo o seu trabalho. Então, nós fizemos um protocolo de organização do trabalho para cada um deles, com horário certo, onde a esposa, o marido, as crianças, o papagaio, o periquito e o cachorro tinham uma organização, porque saiu totalmente da rotina, todo mundo estava meio atordoado. Nós fizemos uma organização de trabalho, uma tabelinha onde cada trabalho e cada realidade de cada pessoa foi feita essa organização. Uma lista com horários, com as necessidades de cada pessoa e as necessidades da empresa, onde precisaria combater esse Covid-19 e, ao mesmo tempo, continuar produzindo, tanto um lado como o outro, né? A higiene pessoal, que todo mundo fala, por exemplo, começou a se falar muito de lavar a mão, álcool 70, só que, por exemplo, numa empresa, de um setor para o outro, de uma área para outra, os funcionários tinham que passar. O que a gente fez? Começou a se falar muito naquele túnel de desinfecção, para as pessoas passarem, para a entrada e saída dos funcionários. Só que não pensavam na entrada e saída do funcionário de uma área para outra. O que a gente colocou? A gente colocou aquele borrifador de pressão com isso, a Anvisa colocou lá qual que é a quantidade de água sanitária para a água que deveria colocar para desinfecção. Então, a gente colocou isso onde um funcionário ia de um lado para o outro e fazia a borrifação no sapato de segurança, passando de um lugar para o outro. E álcool líquido, colocando no borrifador e fazendo uma autoborrifação. Fora a limpeza de uma máquina para outra, o distanciamento social de uma máquina para outra. Isso sem falar nas pessoas que não poderiam fazer home office e tinham que fazer essa convivência, mesmo estando distante. E a gente colocou essas barreiras físicas. Voltando à máscara, o que aconteceu? A máscara, por ficar, pessoas que não estavam acostumadas, ficar muito tempo com aquele elástico, nós começamos a pedir para elas fazerem um extensor da máscara, né? Algumas empresas até forneceram esse extensor. O que é esse extensor? É um paninho com um botão aqui, onde ela pega e coloca onde a pessoa coloca o elástico nesses botões. Vocês vão ver aí no vídeo que está passando, aliás, na foto que está passando. Botão nos óculos, ao invés de ficar na orelha, ficar doendo a orelha, coloca aqui. São soluções simples, caseiras, que dá resultado, porque as pessoas estavam reclamando de dor atrás da orelha, de dores de cabeça e assim por diante. Orientar algumas pessoas que não faziam uso
começar a fazer uso do óculos de segurança. Por quê? Porque muitas pessoas não estavam acostumadas com a máscara. E volta e meia mexia na máscara e aí ia coçar o nariz ou mesmo coçar o olho. Com o óculos já não tinha esse risco de passar algum vírus pelo olho, né, através do olho ou mesmo do nariz, tá? Desembaçador de óculos, como desembaçar o óculos, como evitar como desembaçar os óculos, nós ensinamos também. Afrouxar a máscara para não doer tanto, dar nozinhos e assim por diante. São medidas simples que nós fizemos. São medidas bem simples. Isso falando da parte de higiene, dos EPIs que tanto estão falando, né? E o álcool? Nós fizemos chaveirinhos que o funcionário levava o álcool com ele, não aquele borrifador ou aquele grande, não, chaveirinhos pequenininhos de álcool, que na hora eles tinham esse álcool. Tinha alguns que colocavam o chaveirinho no crachá ou mesmo no botão do uniforme, no bolso do uniforme, no passante do cinto do uniforme. E assim vai. São soluções simples que ajudavam muito. E os funcionários se sentiam mais seguros. A empresa também via que com soluções simples e baratas conseguiam equilibrar as duas partes dessa higienização. Lembrando da informação e contra-informação. Como eu falei, tinha muito, se falava em túnel de desinfecção, tapete. Tem que olhar o que está na Anvisa. Tem gente que fala assim, olha, álcool 46%, 49% serve sim. E tinha pessoas colocando isso nas mídias e as outras, não serve, serve mesmo, não serve. Álcool 100% serve? Não, não serve. Então, ficar procurando o que é melhor. Uma solução que eu achei muito criativa, muito legal que uma empresa fez é para os funcionários que tinham que trabalhar fora da empresa, pegava galão, sabe esses galões de 5 litros, 20 litros, colocava a bomba e nesses galões já colocava água e sabão para esses funcionários que tinham que trabalhar fora da empresa, que a empresa não tinha como dar acesso para eles a uma água com sabão, ou só manter no álcool em gel. E assim vai. Então, o monitoramento, Porfírio, das condições de saúde do trabalhador não fica só nos EPIs que tanto é falado, não fica só na lavar com água e sabão, fazer a limpeza. As pessoas estão esquecendo da saúde psíquica, emocional e financeira das pessoas. Então, muitos foram as ferramentas que nós utilizamos, estamos utilizando ainda para combate do Covid-19. E, junto com o combate do coronavírus, nós fizemos o combate também de doenças psicofísico-sociais. Físico, é fácil eu, como ergonomista, falar e conversar com os funcionários, olha, você está trabalhando em casa, pega a cadeira, põe de uma maneira correta, um monitor, ou mesmo para os profissionais da área produtiva, olha, é melhor trabalhar assim, tenta ajustar uma bancada um pouco mais alta para você não trabalhar com a coluna tão curvada, em flexão constante. Mas e a parte emocional, e a parte psíquica? Nós fizemos várias ações, muitas empresas estão fazendo várias ações para diminuir ou minimizar esse tipo de doença. Então,
eu falo que tem algumas empresas que eu achei fantástico. Eles fizeram, tem uma empresa que colocou assim, escândalo do escambo. O que é escambo? Troca de trabalhos, troca de favores. Então, por exemplo, a mulher de um funcionário, ela é costureira, começou a fazer a máscara, fez a máscara nos parâmetros que a empresa queria, né? E aí, ao invés dela receber o dinheiro, ela recebeu em produtos que a empresa tinha. Então, para ela era melhor ela receber nos produtos que a empresa fabricava do que receber em dinheiro. Os próprios funcionários começaram a fazer troca de alguns favores. Por exemplo, uma moça que ela fazia muito bem trufas, chocolates, ela começou a divulgar numa rede interna da empresa que fazia, e chegou no Dia dos Namorados, ela vendeu vários kits de trufas. Então eles começaram a se ajudar mutuamente. E eu acho que isso está faltando em algumas empresas, aliás, em muitas empresas, né? Então, só para concluir, né, que a gente tem um espaço pouco e o assunto é grande, é imenso. Eu falo assim, Porfírio, tirando uma conclusão aqui, que toda empresa, todo funcionário tem seus direitos e os seus deveres. Mas a compreensão de ambos para a atual situação de calamidade pandêmica que estamos vivendo é real. Então, é imperativo que todas as partes tentem estabelecer uma conexão com o intuito de superar esse momento difícil. É só isso. Comecem a se ajudar, pessoal. Porque tá aí para frente. Será que o pior é agora? O pior já foi ou o pior tá por vir? Como vai ser a nossa vida pós-Covid-19? Doutora, eu acredito que não vai ser nunca mais o mesmo, né? Estamos passando por um momento muito crítico e é muito importante que a senhora frisou, né, essa questão de sair da caixinha do nada aí, né, da caixinha do quadradinho, né, principalmente os profissionais que estão diretamente ligados na área da saúde. Então, eu quero agradecer a sua participação nesse evento, né, e deixar para os profissionais um recado que a senhora já falou, mas eu quero reforçar esse recado, que é ter uma visão diferenciada nesse momento, sem o relaxamento da segurança e a saúde do trabalhador, né? Então isso é muito importante, e como a senhora também frisou, é um momento que mexeu não só com o ambiente de trabalho, mas o ambiente familiar também, né? E lembrar para quem está aí conosco nesse evento, né? nesse dia, nesse momento que estou aqui fazendo essa entrevista, que a doutora está isolada de mim e eu estou isolada dela, então nós estamos sem máscara aqui, né? Então estamos tranquilos, estamos fazendo a nossa parte da segurança. E eu vou deixar um minuto para a senhora dar um recado final aí, doutora. Então, pessoal, só complementando o que o Porfírio falou. Pessoas ligadas à gestão da pessoa humana, RH, segurança do trabalho, medicina do trabalho, pessoal do jurídico, agora é a hora mais do que nunca da gente se unir, né? Não podemos esquecer que nada voltará a ser como antes. Nada será o normal com a saúde psicofísico-social do ser humano, mas poderá ser muito melhor com a união de todos nós. Muito obrigado, doutora, pela entrevista, e conto com você sempre nesse evento, né? E o Sinteste TV está aí para agradecer mais uma vez essa oportunidade.
Eu que agradeço, Porfírio, muito obrigado pela oportunidade, né? E nós estamos aí. E eu estou começando nas redes sociais, então se vocês colocarem lá nas redes sociais Cláudia Carvalho Campos, vocês vão me achar, e eu estou tentando ao máximo colocar alguns vídeos sobre a área de ergonomia e sobre o Covid-19. Mas como vocês, eu estou em quarentena e em isolamento social, e a gente está tentando dar o andamento em todo esse trabalho, né, Porfírio? Parabéns, doutora. Até a próxima. E aí, gostou do evento? Agora ajude o outro colega de profissão. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha, porque ele não custa nada para você, mas ajude muito o nosso canal. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se agora e acione o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Também aproveite e siga o Sintesp nas redes sociais. Os links estão aí abaixo na descrição deste vídeo. E lembre-se, o Sintesp é você.